Hi, everybody. So today we start our class with page 78. Começamos a aula de hoje na página 78. Ouça e leia sobre algumas invenções, aí algumas coisas do século 20, né? E suas versões mais modernas. Então, vamos ouvir. Coding. 1. Listen and read about some technological breakthroughs from the 20th century and their most modern versions. In the late 1920s, there were cathode ray tube televisions. Nowadays, there are flat-screen televisions. In 1950, there were big and heavy computers. Nowadays, there are very fast personal computers. In 1979, there were audio cassette players. Nowadays, there are music apps for mobile devices. In 1972, there was only one video game console. Nowadays, there are many different kinds of video game consoles. There were cell phones in 1983. Nowadays, there are smartphones. Pessoal, o que nós temos que destacar aqui de importante é o seguinte. Quando formos falar sobre coisas que havia, coisas que existiam, que tinham no passado, nós usaremos os verbos there were para o plural. Então, existiam, tinham, havia, there were. Quando formos falar sobre coisas que existem no plural, presente, usaremos there are. Então, existiam, there were. Existem, there are. Tá bom? Isso para o plural. Quando formos falar sobre coisas que havia, algo que havia no passado, there was, havia, existia. Então, singular, there was, tá bom? E se for singular no presente, a gente usa there is. Então, vejam que eles vão falando sobre o que havia, tá? E o que há hoje. Então, there is significa existe. There was, existia, existiu. There are, existem. There were, existiam, tá? Ou existiram. Aqui nós temos o passado do there is e do there are. Lembrando que there is é singular, there are é plural. Existe, existem, tá bom? Ou então podemos usar o verbo haver, né? Há alguma coisa. Yes, no questions. Were there personal computers in 1950? Havia, existiam, tinham computadores pessoais em 1950? Yes, there were. Sim, havia. There was a computer called Simon. Havia um computador chamado Simon. Were there cell phones in 1950? Havia celulares em 1950? Não, não havia. No, there weren't. E aí, na página 79, nós temos que escrever were there ou was there. Quando que eu uso was there ou were there? Retomando aqui para vocês, então. Vamos colocar aqui do ladinho. Was there significa o quê? Existia, tá? Ou então, havia. Ou seja, isso aqui é para o singular. Ok, guys? Depois, nós temos were there. Were there significa existiam ou havia. Tudo bem? Tinham também, se quiser usar o verbo ter, a gente pode traduzir como ter, existir ou haver, né? Lembrando que o haver aí, né, ou existir, fica mais formal. Tá bom? Então, olhando as palavras. Por exemplo, telefones públicos em 1920. Tinham? Sim. Então, payphones está no plural, por isso que foi usado were there. Tá bom? Para responder, basta a gente inverter a ordem da pergunta. A pergunta não era were there, na resposta fica there were. Ó, computers está no plural, então eu vou usar were novamente. Were there computers at school in 1980? Havia computadores nas escolas em 1980?
Vejam que falou que não, tá? Então, a gente vai inverter. Ao invés de were there, vai ficar there weren't, porque é negativa. No, there weren't. Diferente da de cima, que era positiva. A park in the neighborhood in 1980. Um parque na vizinhança em 1980. Vejam que é apenas um parque, singular. Então, é was there. Resposta, basta inverter a pergunta, né? Para uma resposta simples e curta como essa. Yes, there was. Internet é singular. Então, novamente, was there. Resposta negativa, no, there wasn't. Air pollution é singular. Então, o que eu uso? Was there ou were there? Novamente, was there. Was there air pollution in 1960? Havia poluição de ar em 1960? Sim. Yes, there was. Astronauts in 1940. Perguntando se tinha astronautas em 1940. Ó, astronautas no plural. Então, é were there. Resposta, no, there weren't. Hospitais no plural. Então, é was there ou were there? Were there. Were there hospitals in 1910? Havia hospitais em 1910. Vamos inverter a pergunta, era were there, a resposta vai ficar yes, there were. Radio in 1940, havia rádio em 1940, então was there radio in 1940? Sim, havia, yes, there was. Depois pede para vocês usarem esses prompts, essas palavras que foram dadas, para criar frases nas formas positivas ou negativas, dependendo do sinal que está entre parênteses, né? Certinho indica positivo, um check, e um X indica negativa. Preste atenção aos sinais que estão entre parênteses, sinais de que acabei de falar. Então, vejam só, muitos carros nas ruas em 1910, é para falar que não havia. Ó, então, there weren't, não havia, não existiam. Então, basta colocar o resto. Muitos carros, many cars, nas ruas, on the streets, in 1910, em 1910, certo? Aqui tem um sinalizador mostrando para vocês que here é aqui. There significa lá ou ali. Essa é para marcar positiva, ó. Uma árvore grande. Gente, se é uma árvore enorme, eu vou colocar there was ou there were. É apenas uma, ó. A huge tree. A huge tree, né? Desculpa, falei three. A huge tree. Uma árvore enorme. Então, there was a huge tree. Havia uma árvore enorme aqui quando eu era criança. Por que eu usei there was na C, pessoal? Porque eu estou falando sobre uma árvore, a huge tree. Na B, eu estou falando sobre muitos carros, many cars. Por isso que eu usei were. Aqui era a beautiful lake, ó, um lago bonito. Na D, eu tenho two bakeries, duas padarias. Então, é plural, eu vou usar were. Tá? Só que na negativa, there weren't two bakeries, não havia duas padarias ali ou lá em 1999. There weren't. Tudo bem? Então, lembrando, there was singular, there were plural. Qual que é a negativa de there was? There wasn't. Negativa de there were, there weren't. Tudo bem? Exercício bem tranquilo. Aqui pede para vocês revezarem, fazendo perguntas e respondendo as questões sobre as invenções de 1920, 1960 e 2012. Use as informações da tabela. Então, vocês têm que perguntar, praticar com um colega. Por exemplo, were there airplanes in 1920? Havia aviões em 1920? Yes, there were. Were there antibiotics in 1960? Havia antibióticos em 1960? Yes, there were.
Havia antibióticos em 1920? No, there weren't. Para vocês treinarem was there, were there, com o colega olhando a tabela, né? Vejam que informações interessantíssimas aí, né? Antibióticos, imagina, pessoal, a dificuldade, né? 1920 sem antibióticos, dá para imaginar? Pra gente hoje em dia algo tão comum, tão simples, né? E imagina a vida sem antibióticos, o perigo. Listen and read Catherine's blog. Então, nós vamos ler o blog da Catherine, tá? Vamos ouvir primeiro para depois a gente poder trabalhar com ele. Coding. 1. Listen and read Catherine's blog entry. A boring Saturday. Last Saturday wasn't very special. First, I helped my mom around the house. My room was a mess, so I cleaned my room. Next, I washed the dishes. After that, I walked Cappuccino, our dog. My brothers stayed home because it was so hot, but they didn't clean their bedroom. After lunch, I studied for my math test. I hope I do well on the test. Then, I played The Legend of Zelda, my favorite video game, and chatted with Lauren online for hours. In the evening, I was really tired and bored. I didn't watch TV and I didn't listen to music. Finally, I turned off the lights at 10 o'clock and off to sleep. What a boring day. Então, vejam só que ela vai falar, ela comentou sobre um sábado entediante, um sábado chato, né? A boring Saturday. Então, vejam só, no último sábado, o último sábado, aliás, não foi muito especial. Primeiro, eu ajudei, ó, I helped my mom around the house. Ajudei minha mãe na cozinha. Vejam que eu vou grifar aqui com vocês algumas palavrinhas que nós temos aqui, tá? Então, vamos pegar a primeira aqui, que é a palavra helped, tá? Ajudei. Observem que ela termina com ed, pessoal. Isso é importante aqui, tá bom? Helped, ajudei. Por que que tem ed? Por quê? Porque a gente está falando sobre coisas no passado, tá bom? Então, vocês vão observar que os verbos vão ter ed. Helped, ajudei, tá? Vamos circular aqui, helped. My room was a mess. Meu quarto estava uma bagunça. So I cleaned my room. Então, eu limpei meu quarto, ó, cleaned. Olha mais um verbo terminando com ed, tá? Esse ed aqui, ó, é porque é passado, assim como o ed que tem no helped. Next, depois, I washed the dishes. Lavei a louça, ó. Washed. Lavei, olha o ed. After that, depois disso, I walked Cappuccino, our dog. Caminhei com o nosso cachorro Cappuccino. Walked, caminhei. Walked. Olha o ed de novo. My brothers stayed home because it was so hot, but they didn't clean their bedroom. Meus irmãos ficaram em casa porque estava muito quente. Mas eles não limparam o quarto deles. Vejam que eu tenho o verbo stayed, tá? Esse stayed também termina com ed, né? Ficaram, ó, help é ajudar. Helped, ajudei. Wash, lavar. Washed, lavei. Clean, limpar. Cleaned, limpei. Walk, caminhar. Walked, caminhei. Stay é ficar. Stayed, meus irmãos ficaram. Depois eu tenho studied, que é estudei para a prova de matemática. Espero que eu vá bem. Depois joguei, I played, né, The Legend of Zelda, meu jogo favorito, meu videogame favorito. Conversei com a Lauren online por horas, I chatted. E depois, à noite, estava cansada, entediada, não assisti TV, não ouvi música, finalmente apaguei as luzes, turned off the lights, às 10 horas e fui dormir, né? Turned off, apaguei. Então, vocês vejam que esses verbos todos, ela contou eventos que foram seguidos, um evento depois do outro, tá? Então, a gente está trabalhando com o passado. E aí, vocês têm que enumerar aqui as figuras conforme a ordem que a Catherine narrou pra gente. Vamos conferir. Então, a ordem ficou 1, 5, 7, 2, 3, 6, 4. E aí, nós temos o seguinte.
Simple past regular verbs. Nós estamos vendo o passado dos verbos regulares. Por que eles são chamados aqui de verbos regulares? Porque vocês vão observar que na positiva todos terminam com ed. A gente acrescenta um ed para poder formar o passado dos verbos regulares. Na verdade, eles não terminam. Nós é que acrescentamos ed. I cleaned my room. Então, eu limpei meu quarto. She chatted with Lauren online. Ela conversou com a Lauren online. They stayed home. Eles ficaram em casa. Então, vejam que todos esses verbos aqui para eu colocar no passado, o verbo clean, chat e stay, para a gente colocar no passado, basta acrescentar ed, tá bom? Tem um aqui que tem um detalhezinho, depois a gente vai falar sobre isso. Negativa, a gente fala didn't. Nós acrescentamos o didn't. I didn't watch TV. Eu não assisti TV. Teacher, você falou que para a gente pôr um verbo no passado, a gente coloca ed. Sim, na forma positiva. Na negativa, não. Na negativa, a gente coloca o didn't e o verbo fica na forma base, tá? Não recebe ed, só recebe ed na positiva. She didn't listen to music. Ela não ouviu música. They didn't clean their bedroom. Eles não limparam seus quartos, ou o quarto deles. Então, didn't é a abreviação do did mais o not, tá? Didn't watch, não assisti. Pode colocar didn't watch it? Pode colocar ed junto com didn't? Não, não pode. Ou a gente coloca ed, ou a gente coloca o didn't. Os dois juntos, não dá. Passado de chat é chatted assim, pessoal. Esse chatted, tá bom? A gente vai dobrar a última letra. Nós vamos repetir a última letra para depois colocar ed. Por quê? Porque o verbo chat, ele é terminado em CVC, em consoante, vogal, consoante. Tá bom? Então, por isso eu acrescentei, dobrei ou repeti a última letra para depois colocar ed. Study ficou studied assim. Por que studied está assim? Porque ele é um verbo terminado com uma consoante, que é a letra D, mais um Y. Então, em verbos terminados com consoante mais Y, nós tiramos o Y e acrescentamos I, E, D. Tá bom? Ao invés de só ED, vai ficar IED. Por quê? Porque ele terminou com consoante mais Y, tá? Se fosse vogal mais Y, normal. Tipo, o verbo play, tá? Termina com vogal mais Y. Passado de play é played. Só coloca ED, tá bom? Agora, o verbo dry, por exemplo. Passado do verbo dry, eu vou ter que tirar o Y e colocar IED. Assim como o study. Tira o Y e coloca IED, tá bom? E aqui nós temos algumas expressões de passado, né? Last Saturday, sábado passado. Last Monday, sábado passado. Last week, semana passada. Então, last significa passado, passada, tá bom? Ou último. Yesterday significa ontem. E aí, vamos para a página 81. Página 81, vocês têm que dar o passado de cada um desses verbos, tá bom? Então, façam em casa, vocês vão acrescentar ed em todos os verbos. Só não se esqueçam de que quando eles terminarem com CVC, esses verbos monossílabos, né, de uma sílaba só, terminados em CVC, nós vamos repetir a última letra para depois colocar ed. Se terminar com consoante mais Y, temos que tirar o Y para colocar ed. Então, lembra dessas regrinhas aí. Façam o exercício e depois confirmem aqui as respostas. Então, o passado de clean é cleaned. Help, helped. Play, played. Stay, stayed. Study, studied. Turn, turned. Walk, walked. Wash, washed. Tá bom? Um detalhe importante é que a gente não pronuncia o ED em língua inglesa, tá bom? Então, o sonzinho fica bem mais leve, ele pode ter um som de D, como em cleaned, tá bom? Pode ter um som leve de T, helped, washed, ou pode ter um som de id, studied, tá bom? Depois nós temos que reescrever essas frases no passado simples, ó. She studies English on Sundays. Ela estuda inglês nos domingos, ou aos domingos. Temos que colocar essa frase no passado. Então, ela estudou inglês no último domingo, ou no domingo passado. Tá? Então, ao invés de she studies, vai ficar she. Qual que é o passado de study?
studied. Basta olhar na tabelinha lá em cima. She studied English last Sunday. He doesn't watch movies on TV on Mondays. Ele não assiste filmes na TV nas segundas. Então, é para dizer que ele não assistiu filme na TV na última segunda. Não assistiu. Como que eu forma negativa no passado? Eu tenho que usar o didn't. Ele não. He didn't. Negativa no passado, nós temos que acrescentar o didn't. He didn't watch. Lembra que o verbo fica normal, fica na forma base, porque o did já colocou a frase no passado. O did já é indicador de passado, então o verbo fica na forma base. He didn't watch movies on TV. Ele não assistiu filmes na TV na última segunda. We help our classmates on Fridays. Nós ajudamos nossos amigos de sala nas sextas. Então, nós ajudamos nossos amigos de sala na última sexta. Então, vai ficar we, o verbo help no passado é helped, our classmates last Friday. Tudo bem? Exercício também de boa para vocês resolverem. E aqui tem o seguinte, Brian fez muitas coisas no último sábado. Olhe as figuras e complete o seu blog. Use o simple past, o passado simples, tá bom? Então, pausem aí o vídeo e tentem fazer o exercício. Vejam que primeiro ele brincou, ele jogou futebol. He played soccer with his friends. Depois ele lavou o cachorro, washed the dog. Depois ele assistiu, watched. Depois ele bateu papo, chatted, tá? Chatted with Eric. E ouviu música, listened to music. E aí encerra o dia do Brian. Tá bom? Então, pessoal, aqui nós temos um exercício que pede para vocês ouvirem e completarem aqui com o passado. Vamos ouvir, então, o diálogo. Coding. 1. Mike is asking George about his last vacation. Listen and read. So, did you travel during your vacation? Yes, I did. I traveled to Fortaleza. That's great. Did you go with your family? Yes, I did. It was an amazing trip. We did many things there. Did you visit the water park? Of course we did. We spent 2 days there. I loved it. What about you? Did you go anywhere? No, I didn't. But I had a good time too. I played soccer with my friends. I also watched a lot of movies. E aí, pessoal, leia o diálogo novamente e complete as frases. O George visitou Fortaleza nas suas férias. Mike, futebol com seus amigos e muitos filmes. Quais verbos completam corretamente essas duas orações? George, espaço, o parque aquático. E aí, procurem no texto quais verbos que a gente vai colocar aqui para preencher corretamente. São os verbos played, né? Played soccer, watched a lot of movies. Então, played soccer, watched a lot of movies e depois visited the water park, tá bom? E aí nós encerramos a aula de hoje na página 82, exercícios 1 e 2.